Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doc, o Doutor das Crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui, a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, a desnutrição infantil no Brasil. Você sabe o que é desnutrição? É quando a criança não recebe todos os alimentos que precisa para poder crescer forte e saudável. Como se o corpinho dela estivesse pedindo combustível. Cerca de 1 milhão de crianças menores de 5 anos têm o que chamamos de desnutrição crônica. Isso significa que essas crianças estão menores do que deveriam estar para a idade delas. Mas olha só, esse problema não acontece igual em todos os locais. Nas regiões Norte e Nordeste, o problema é maior do que nas regiões Sul e Sudeste. É como se tivéssemos dois Brasis diferentes quando falamos de alimentação das crianças. Em lugares como a Amazônia, Acre e partes do Nordeste, muitas crianças não têm comida suficiente. E sabem quem sofre mais? As crianças indígenas, as que vivem em comunidades quilombolas e as que moram em áreas muito pobres das cidades. Lembram do Léo, aquele menino que visitou nossa rádio mês passado? Ele mora numa cidade no interior do Nordeste e me contou que muitos coleguinhas dele só comem bem na escola quando tem merenda. Em casa, às vezes falta comida. Mas por que isso acontece? Porque ainda temos crianças passando fome num país que produz tanta comida. Isso tem a ver com desigualdade. Desigualdade é quando algumas pessoas têm muito e outras têm muito pouco. No Brasil, muitas famílias não têm dinheiro suficiente para poder comprar alimentos bons para os seus filhos. Além disso, tem lugares onde falta água limpa e esgoto. E sabe o que acontece? As crianças ficam doentes mais vezes, com diarreia e outras doenças que fazem elas perderem peso e nutrientes. Imaginem só, em algumas comunidades apenas metade das casas tem água potável. Como é que vamos ter crianças saudáveis se nem água limpa elas têm para poder beber? Mas agora, vamos entender por que a desnutrição é tão perigosa para as crianças. Quando uma criança não come direito nos primeiros anos de vida, especialmente até os 2 anos, o cérebro dela pode não se desenvolver completamente. É como construir uma casa com poucos tijolos. Ela não fica tão forte quanto deveria. As crianças que passam por desnutrição têm mais dificuldades para poder aprender na escola. Elas ficam doentes com mais facilidade porque o corpinho delas não tem força para lutar contra os germes. E quando crescem, podem ter mais problemas de saúde e ganhar menos dinheiro no trabalho. A Nina, aquela menina esperta que sempre traz perguntas difíceis, me perguntou uma vez: Doc, uma criança que foi desnutrida pode recuperar o tempo perdido? Boa pergunta, Nina. Se a criança receber ajuda cedo nos primeiros anos de vida, ela tem boas chances de se recuperar. Mas quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Por isso é tão importante cuidarmos das crianças desde a barriga da mãe. Agora, vamos falar um pouquinho da nossa história. O Brasil já foi muito melhor no combate à fome. Entre 2003 e 2014, conseguimos diminuir muito a desnutrição infantil. Sabia que o Brasil até saiu do mapa da fome da ONU? O mapa da fome é como uma lista de países onde muita gente passa fome. Como conseguimos isso? Com programas como o Bolsa Família, que dava dinheiro para as famílias pobres comprarem comida. Também com a merenda escolar, que garantia pelo menos uma refeição boa por dia para as crianças, e com o trabalho dos agentes de saúde que visitavam as famílias e acompanhavam o crescimento das crianças. Mas a partir de 2015 as coisas começaram a piorar de novo. Muitos programas importantes foram cortados ou receberam menos dinheiro, e em 2022 o Brasil voltou para o mapa da fome, segundo a ONU. É triste, mas é uma realidade. Hoje nós temos mais de 33 milhões de brasileiros que não têm comida suficiente. Isso é como se toda a população dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro junto estivessem passando fome. Agora vamos falar de quem mais sofre com esse problema. As crianças indígenas são as mais afetadas pela desnutrição no Brasil. Enquanto a média nacional de desnutrição crônica é de 7%, entre as crianças indígenas esse número chega até 29%. Isso é quase 3 vezes mais. No povo Yanomami, que vive na Amazônia, é um dos mais graves casos. Mais da metade das crianças Yanomamis, menores de 5 anos, está com um peso baixo, e é uma situação muito séria. Também sofrem muitas crianças quilombolas, as que vivem nas periferias das grandes cidades. Nas favelas, cerca de 25% das famílias com crianças não têm comida suficiente. E por que isso acontece? Porque essas comunidades têm menos acesso a serviços básicos como água limpa, esgoto, atendimento de saúde. Muitas vezes estão longe dos hospitais e dos postos de saúde e também sofrem com a falta de alimento que pode chegar nessas pessoas. Mas nem tudo são más notícias. Existem lugares no Brasil que estão conseguindo vencer a desnutrição infantil. Em Sobral, no Ceará, conseguiram reduzir em 60% a desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos. Como? Com agentes de saúde visitando as casas regularmente, identificando crianças em risco e dando orientação às famílias.
Em Garanhuns, em Pernambuco, a desnutrição caiu 45% em 4 anos. Lá eles criaram um programa que une saúde, educação e agricultura familiar, garantindo que as crianças tenham acesso a alimentos saudáveis produzidos na própria região. E sabem o que essas histórias de sucesso têm em comum? Elas não tratam a desnutrição apenas como um problema de falta de comida, mas como algo que tem muitas causas e precisa de muitas soluções juntas. As escolas também são muito importantes nessa luta. Para muitas crianças, a merenda escolar é a principal refeição do dia. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como Merenda Escolar, atende mais de 40 milhões de estudantes em todo o Brasil. Além de oferecer comida, a escola também ensina sobre alimentação saudável. Em algumas escolas, as crianças aprendem a plantar em hortas, descobrem como os alimentos são produzidos. Em São Paulo, um programa como esse fez com que o consumo de frutas e verduras entre os alunos do ensino fundamental e médio aumentasse 45%. Os professores também podem perceber quando uma criança não está se alimentando bem e avisar os pais ou postos de saúde. Por isso, é tão importante que as crianças estejam na escola. Agora, vamos falar de algo curioso? Vocês sabiam que no Brasil temos ao mesmo tempo crianças que comem pouco e crianças que comem muito, mas mal? Isso mesmo, é o que chamamos de dupla carga nutricional. De um lado temos crianças que não têm comida suficiente, de outro temos crianças que comem muitos alimentos ultraprocessados, aqueles cheios de açúcar, gordura e sal, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e refrigerante. E o mais estranho é que às vezes encontramos os dois problemas na mesma família. Como que pode, né? Mas isso é um assunto para um outro episódio. Quanta coisa, né? Bom, mas se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil e tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando por você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.